obrigado a cada um de vocês. Estou aqui, né? O pessoal às vezes pensa assim para mim, né? Eduardo, tu tá brabo? Não, eu estou entusiasmado. Eu quero passar uma ideia para vocês, que vocês vão terminar esse negócio aqui melhorando muito o trabalho de vocês. Então, bora lá. Obrigado a todos vocês pelo carinho e a gente segue trabalhando aqui. Vamos embora então, porque agora nós vamos começar a aula 2. Então, na aula 2 agora, nós vamos falar sobre 4 competências essenciais para o sucesso de uma líder. 4 coisas que, na minha visão hoje, eu encontro toda vez que eu estou diante de um líder que produz resultados. Porque vamos só lembrar uma coisa desde o início desse treinamento. A essência da liderança é entregar grandes resultados. Liderança não tem nenhum outro objetivo. O objetivo da liderança é resultado. Nós temos meios para chegar ao resultado. Mas não adianta nada usar os meios se a gente não estiver entregando o resultado. E hoje eu tentaria dizer para você que existem 4 competências essenciais para você ser um líder de sucesso. Vamos lá, então? 4 competências. Eduardo, a 1 é mais importante que a 4? Não. Mas acho que as 4. E depois nós vamos fazer uma brincadeira, se vocês me ajudarem aqui. Depois de eu falar as 4, eu vou pedir para fazer uma votação no chat aqui, para quem puder, tá? Sei que algumas pessoas estão vendo numa tela, é mais difícil de acessar lá. Mas vamos lá. Para mim, hoje, existem 4 competências essenciais. Vamos lá. Competência número 1. Liderança exige que você tenha capacidade de criar um sentimento de união entre as pessoas que trabalham com você. Você é dona de uma farmácia, na tua farmácia tem 8 pessoas, essas 8 pessoas estão unidas. Você coordena, lá sei eu, um setor de produção, onde tem 12 pessoas ali. A pergunta é, essas 12 pessoas hoje estão unidas? Porque tem uma pergunta que eu vou fazer neste momento, que eu queria que você respondesse para mim de forma retórica, né? No pensamento. E eu vou te explicar ela com muita calma. E essa pergunta, pessoal, é muito séria. Quem você tem trabalhando com você hoje? Um grupo ou um time? E eu vou responder para você qual é a diferença para você entender. Grupo, um lugar onde cada pessoa tenta fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E time, um lugar onde cada pessoa tenta fazer o seu trabalho da melhor forma possível, só que, além disso, está preocupado em ajudar seus colegas em tudo que puder e ainda está preocupado com o resultado do todo, a meta, a produção, o conceito do setor perante a diretoria. A pergunta que eu quero que você responda para você, no espelho da verdade, é: você hoje tem um grupo ou um time? E eu vou te dar uma opinião, tá? 85% das pessoas aí fora não tem um time, tem um grupo. São boas pessoas, mas cada um está preocupado com o seu trabalho. Só tem um detalhe: a união. Olha aqui, galera, fica aqui comigo agora. A união não nasce espontaneamente. A união, ela vem da liderança. É o líder que desperta a união. Porque, olha o que eu vou dizer agora para vocês de novo. Tem líder que estimula a competição e tem líder que estimula a cooperação. Para mim, a competição está morrendo e a cooperação está crescendo. Nas maiores organizações que eu vou ver trabalhar, lá no Vale do Silício, não vou ficar falando, senão fica uma chatice sem tamanho, tá? Nas maiores organizações que eu vou ver trabalhar hoje, um dos maiores desafios da liderança foi, sem dúvida nenhuma, ter criado um sentimento de união. Um está preocupado em ajudar o outro. Olha o que acontece nessas empresas. Quem sabe mais, ensina quem sabe menos. E isso começa a acontecer. Deixa eu voltar aqui para a minha exibição de orador, mas ela está funcionando direitinho. Eu recebi um aviso aqui do meu time de apoio, mas está funcionando direitinho. Então, o primeiro desafio, criar um sentimento de união entre as pessoas. Querem uma sugestão muito simples? Primeira sugestão, não chama mais ninguém de funcionário nem empregado.
já começa a se referir a eles como nosso time. Quero parabenizar o time da filial 43, quero parabenizar todo o time do financeiro, quero parabenizar a nossa equipe aqui de marketing digital. Começa a se referir às pessoas com um sentimento do time. A nossa empresa só fez um grande setembro, porque todo esse time teve unido, cada um na sua área, trabalhando com excelência, e no resultado final, nós alcançamos alta performance. A primeira competência de um líder é criar um espírito de equipe, porque se você tiver espírito de equipe, os resultados melhoram 15% só por isso. Agora, se você me permite, eu quero te dar uma sugestão prática. Talvez você já tenha me assistido, né? Eu brinco sempre, pessoal, eu sou administrador de empresas por formação, eu não me apresentei, tá? Eu tenho pós-graduação, uma pós que não existe no Brasil, eu tenho pós-graduação em gestão de equipes de venda, e eu tenho pós-graduação em gestão de pessoas, que tem muitos pós maravilhosos no Brasil. E eu brinco sempre, mas que onde eu mais aprendi da minha vida foi na Fababa. A maioria acha engraçado a Fababa, mas a Fababa é a faculdade da barriga no balcão. Fababa, entendeu? Presta atenção no próximo slide, porque eu queria vender para você um conceito, para você vender para o teu time. Pega a visão agora, como diz o meu amigo Rick Chester. A partir de agora, toda vez que você falar com as pessoas que trabalham ao seu lado, diga para elas: aqui só cresce quem ajuda os outros. Eu dizia o tempo inteiro para os meus vendedores. Vamos dizer que eu chegasse numa loja que eu tinha 12 vendedores. Eu dizia assim para eles: vocês acham que eu vou promover no futuro o que é o campeão de vendas? Talvez não seja. Por quê? Porque às vezes o campeão de vendas é um baita vendedor, mas é um tremendo egoísta. Não ajuda ninguém, não pega junto no trabalho. Só que eu tenho o segundo colocado em vendas. O segundo colocado, além de ser um grande vendedor, é um grande ser humano, sempre tem iniciativa, está sempre disposto a ajudar os colegas. Quando entra alguém novo, ele quase que fica de padrinho ou madrinha dela lá, até essa pessoa pegar. É esse cara que eu vou promover. Talvez você tenha que dizer para a tua equipe: mas Eduardo, eu só tenho 3 pessoas na minha empresa, reúne as 3 e diz: aqui quem vai crescer, quem vai ganhar aumento, é quem ajuda os outros. Porque se você criar um espírito de equipe, você vai melhorar muito. E atenção, eu sei que nem todos vocês que estão assistindo aqui têm poder de decisão, mas eu preciso falar isso para você também. Tenha metas coletivas. Eu acredito demais numa meta em que, se a empresa bater a meta, todos os colaboradores da empresa recebem, vou inventar agora, R$ 150 de prêmio. Neste momento, você criou uma meta coletiva em que, se for bom o mês para a empresa, todo mundo ganha um pouco. E se for um mês ruim, todo mundo perdeu um pouco. Cria metas coletivas e você vai despertar, e muito, o desejo das pessoas de ajudarem os outros. Mas não se esquece, competência número 1 do líder: criar um espírito de equipe entre as pessoas que trabalham ali dentro. Vamos adiante? Segunda coisa importante: liderança é usar tudo que você aprendeu na vida para quem precisa aprender muito. A essência da liderança, e na minha opinião, tá? Não existe papel mais importante na liderança do que capacitar seu time. Ou seja, a segunda competência do líder desse novo mundo, dessa nova economia que a gente está vivendo, é dizer para você: torne-se uma mentora, torne-se um mentor, e ensine as pessoas a serem melhores. Corrija cada pessoa que não está fazendo da forma certa. Senta com cada um e mostra novos caminhos para elas melhorarem. Vocês vão concordar comigo, as pessoas não estão vindo prontas. Ou você capacita as pessoas, ou você vai ficar de fora do jogo. Não existe lugar para uma liderança que não capacite seu time. Não existe mais.
Eu passava boa parte do meu tempo como administrador treinando meu time. Por quê? Porque é a essência do trabalho. A essência do trabalho é esse. Eu estava fazendo esse treinamento em São Paulo e eu estava em uma plateia de umas 850 pessoas ao vivo e uma pessoa me fez a seguinte pergunta, eu achei muito bonita a pergunta. Eduardo, qual é o maior legado de uma líder? Qual é o maior legado de um líder? Que pergunta legal, né? Que pergunta difícil de responder. Mas quer saber qual é o maior legado de um líder? O maior legado de um líder é ajudar cada pessoa a encontrar sua melhor versão. O maior legado de um líder é você ajudar as pessoas a encontrarem sua melhor versão e terem vontade de implementar a sua melhor versão. Deixa eu te contar uma história rápida. Estava fazendo um evento em Brasília e eu fui almoçar. Tem galera aqui de Brasília também. Eu estava no Meliá Brasil 21, que é no setor hoteleiro sul, e eu fui almoçar num shopping center. Minha palestra era só à noite. E eu estou caminhando no corredor do Pátio Brasil, em Brasília. Daqui a pouco sai um cara gritando, Eduardo, 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 gritando alto, e me deu um abraço apertado. E eu não gosto muito de abraço apertado, porque vai que aflora algum novo sentimento na tua vida que não tinha aflorado até então. Aí eu olhei e reconheci e disse, velho, cara, esse cara tinha sido meu vendedor. Eu disse, cara, o que tu tá fazendo em Brasília? Faz o quê? 4 anos que tu saiu do Teva? Ele disse, agora um pouquinho menos, 3 anos e pouco. E eu disse, cara, que legal. O que tu faz aqui? Ele estava na loja da Aramis. O que tu faz aqui? Ele disse assim para mim, deixa eu te contar uma coisa. Eu sou o gerente dessa loja. Mas tu sabe que loja é essa? Eu disse, parece ser Aramis pela placa, né? Ele disse, não, seu idiota. Essa é a loja da Aramis que mais vende por metro quadrado do Brasil. E eu comando essa loja. Aí eu fiz um hi-fi neles. Toca aqui, velho. Parabéns. Tu é muito bom. Ele pegou a minha mão, pegou com as 2 mãos, ele pegou a minha mão e disse assim, não. Tu me ajudou a ser esse cara. Pro resto, tudo tem Mastercard, tá, pessoal? A coisa mais linda da liderança é ajudar cada pessoa a encontrar a sua melhor versão. Daqui a 2 anos, talvez alguém esteja cruzando a calçada e vem caminhando numa calçada e você está do outro lado da rua e essa pessoa trabalhou com você. E ela cruza a calçada para dar um abraço em você e dizer, sabe de uma coisa? Quando eu trabalhei com você, eu me tornei muito melhor. Para o resto, tudo tem Mastercard, tá? Torne-se um mentor. Ajude as pessoas a encontrar a sua melhor versão. Tenha certeza disso. Capacitação é fator de engajamento. Escreveu aí? Capacitação é fator de engajamento. Ninguém mais quer trabalhar num lugar onde não esteja aprendendo. Capacitação é fator de engajamento. Vamos voltar aqui. Então, para mim, o maior legado de um líder é esse, ajudar cada pessoa a encontrar a sua melhor versão. Para isso, você vai ter que fazer um pacto com a tua equipe. Porque senão você vai virar um chato. O tempo inteiro, tu vai estar fazendo correção. E o Feedback Express Sanduíche, você já deve ter ouvido falar, mas se não entendeu, eu vou explicar ele rapidamente para você. Quando você for fazer uma crítica construtiva a um colaborador teu, começa falando uma coisa boa, que tem que ser verdade. No meio, fala o que você quer mudar e termina a conversa com uma coisa boa. Deu para entender, galera? Acho que deu, né? Começa com uma coisa legal, diga que tem que mudar e termina com uma coisa legal. Então, faz de conta que eu chegaria para um de vocês aqui e diria assim, Arthur, tu é um dos mais competentes vendedores que eu vi trabalhar até hoje na nossa empresa. Eu estou falando que tem que ser verdade, tá? Tu é um dos vendedores mais competentes que eu vi trabalhar na nossa empresa. Agora, sabe qual é a única coisinha que está faltando para você chegar na excelência? Você está precisando ser mais organizado. Você está precisando preencher o CRM. Você está precisando devolver as perguntas que os clientes mandam para ti por WhatsApp. Nós estamos precisando de mais disso de ti, Arthur. Quer saber por quê? Porque tu já é um vendedor extraordinário. Cara, se além de um vendedor extraordinário,
tu for um cara minimamente organizado, eu quero te dar uma certeza, tu vai realizar todos os teus sonhos da tua vida. Deu para entender, galera? Sim ou não? Me dá um joinha aí. Sim ou não? Porque tem gente que diz assim, ó, eu pego esse campeão de vendas e vou dizer assim, ó, ô Arthur, como tu é bagunçado, hein, Arthur? Contigo é tudo complicado, né? Não pega CRM, não preenche nada, os clientes reclamam que não... Vocês estão entendendo? Eu só consigo mudar uma pessoa se eu aprender a usar o feedback sanduíche. Senão, eles vão ver você como uma chata ou como um chato que está pegando no pé deles. Tá certo? Vamos adiante. Vamos adiante. Eu tive o privilégio, ano passado, de fazer uma palestra junto com o Bernardinho. E o Bernardinho é um cara que é um dos caras mais exigentes do mundo. É talvez o cara que eu conheci no mundo mais obcecado pela excelência, o que transformou ele, talvez, no maior treinador de vôlei da história do Brasil, e hoje, com certeza, um dos 5 maiores treinadores do mundo. Só que certa vez eu estava palestrando no Rio de Janeiro e no final da palestra me procura um cara e eu tinha mostrado uma foto do Bernardinho e ele disse assim para mim, Eduardo, eu trabalhei com o Bernardinho. Tu não tem ideia do quanto aquele homem é exigente. Eu disse, dá para imaginar, né? Dá para ver que ele não é zen budista e tenho muita dificuldade em acreditar que ele aplica reiki nos jogadores dele, tá? Ele disse assim para mim, só quero te contar uma coisa, eu que joguei com o Bernardinho, eu acho que você não vai encontrar quase ninguém que jogou com o Bernardinho que vai falar mal dele. Eu disse, para tudo. Cara exigente, cobra, faz o cara treinar 12 horas por dia. Os atletas do Bernardinho treinam 12 horas por dia. Me conta uma coisa, como é que um cara sendo tão exigente, as pessoas não vão ficar meio desgostosas com ele? E esse cara, lá no Rio de Janeiro, disse uma frase que eu nunca mais esqueci, que eu queria que virasse mantra para a sua vida nesse momento. Ele disse assim para mim, é simples, Eduardo, é que depois que você passa por ele, você fica muito melhor. Todo jogador treinado pelo Bernardinho se torna um jogador melhor de vôlei. Sabe o que eu queria? Que esse fosse o teu mantra. O vendedor que trabalha na tua empresa, quando sai, ele sai melhor. A menina do financeiro que entrou na tua empresa, conhecendo um pouco, 2 anos depois ela foi embora, mas ela está saindo melhor. Então, a liderança tem muito a ver com essa ideia de ensinar as pessoas. Se torne o mentor. Escuta o que eu vou te dizer agora. Vou te dizer agora uma frase muito poderosa, que não está aqui, mas eu acho que valeria a pena você anotar. Você não tem direito de cobrar o que você não ensinou e o que você não faz. Vou repetir. Você não tem o direito de cobrar o que você não ensinou e o que você não faz. E ensinar também é pedir. Te lembra de uma coisa, cada vez que algum colaborador do teu time não está fazendo alguma coisa certa, não é porque ele é um mau caráter. Talvez ele não aprendeu direito como tem que ser feito. E se eu tiver que ter muitas conversas, provavelmente eu estou com a pessoa errada. Ou seja, essa é a segunda competência essencial do mundo da liderança, que vai ajudar você. Número 1, relembrando, criar um sentimento de equipe. Número 2, para o teu time. E entenda, é o teu time. Tem gente aqui que é dono de uma imobiliária. Tem gente aqui que tem... Eu conversei com algumas pessoas que escreveram para mim, Eduardo, eu vou fazer o liderança. Eu tenho 14 pessoas trabalhando comigo. Assinaram lá na classe A, lá em Belo Horizonte. Ela tem várias lojas. Eu estou dizendo que é a capacidade que você tem de formar essas pessoas, porque elas não estão prontas. Entendam isso, meus amigos. As pessoas não estão prontas. Se você não se tornar alguém que ensina elas a ser melhor, você só tem uma coisa a fazer na tua vida: contratar gente pronta. Só que para contratar gente pronta, tem que pagar muito. Porque esse cara também que está pronto deve estar ganhando bem. E não vai sair por pouco. Então, ou você prepara as pessoas, ou provavelmente a tua liderança não tem futuro. Tem gente aqui que tem uma oficina mecânica. Provavelmente o mecânico que entrar na tua oficina
conhece 50%. Mas 50% você vai ter que usar. Então, pegando o mecânico de novo, o mecânico sabe uma base. Mas vamos lembrar uma coisa, pessoal. As pessoas têm que trabalhar no estilo que você quer. Tamo junto? As pessoas têm que trabalhar à sua maneira. De quem era essa música, né? Tinha uma música à sua maneira, não sei se não era do Jota Quest ou de quem era, não me lembro mais agora. As pessoas têm que trabalhar do jeito que a Sinara quer que trabalhe na classe A, porque ela é a dona da classe A. O time do Wagner Nicoli tem que trabalhar do jeito que o Wagner acredita. O time do Rafael dos Santos tem que trabalhar do estilo Rafael. Porque você sabe como as coisas têm que ser feitas na tua empresa. Então, vamos lá. Você não tem o direito de cobrar o que você nunca ensinou e o que você não faz. Porque se não tiver exemplo também, ninguém vai fazer. Vamos para a competência número 3, das 4 competências aqui para a gente trabalhando. Vamos lá. Competência número 3. Na minha opinião, uma das mais importantes de todas. Quando as pessoas me perguntam, deixa eu tomar um golinho d'água aqui, pessoal. Quando as pessoas me perguntam, Eduardo, qual talvez seja o maior objetivo da liderança? Aonde eu deveria concentrar minha atenção num processo de liderança? E é claro, pessoal, que não existe resposta certa para isso, tá? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu acho que um dos maiores objetivos da tua liderança tem que ser fazer todo mundo que trabalha com você entender uma coisa. Essa empresa só existe por uma única razão: levar excelência ao cliente. Esta empresa, a sua empresa, só existe por uma única razão: para levar excelência ao cliente. Não tem outra finalidade. Porque você, olha só, você não é mais competitivo sendo bom. Anote essa frase porque ela é muito legal. Você não é mais competitivo sendo bom. Você só é competitivo sendo excelente. Então, o teu desafio é fazer com que todo mundo que trabalha com você entenda que essa empresa orbita numa única ideia: levar excelência para o nosso cliente. E pode ser outra empresa, pode ser o governo, pode ser um consumidor final e assim por diante. Você vai ver agora 2 slides e você vai entender o que eu quero dizer. Uma empresa tradicional, uma pequena empresa tradicional, teria um organograma assim. Está aqui um gestor, que embaixo dele, na pirâmide organizacional, ou no organograma, comanda 4 pessoas. Só tem um problema, meus amigos e amigas de todo o Brasil. Esse aqui é um organograma comum. Só tem um detalhe. Esse é o organograma de uma empresa que vai quebrar em pouco tempo. E eu te faço um convite. Você que está aí do outro lado da telinha, olhe o próximo slide. Porque se você transformar o próximo slide numa realidade da tua empresa, te prepara para prosperar cada vez mais. A nova empresa funciona assim. Eu, como gestor, estou aqui para apoiar a minha equipe para que elas sirvam para o cliente. Para mim, o que vocês estão vendo na tela é um organograma que eu criei, que várias pessoas depois copiaram, mas não tem problema, azar, é um novo mundo. Ou seja, eu, como gestor, estou aqui para treinar, motivar, capacitar, inspirar vocês, porque nessa empresa eu quero que todo mundo esteja preocupado com o cliente. Por favor, entenda o que eu vou te dizer agora. Diga para o seu time, não se preocupem comigo, se preocupem com nossos clientes. Eu quero que o cara da logística esteja preocupado se vai entregar a encomenda do cliente no prazo certo. Eu quero o cara do financeiro sendo rápido para enviar a segunda via da nota que o cliente está pedindo. Eu quero que o cara que cuida da manutenção entenda que se travar uma máquina ou se der problema, o cliente vai ser mal servido. Você precisa construir uma empresa que as pessoas se preocupem menos com você e mais com os seus clientes. Se você chegou nisso, você chegou à terceira competência: fazer toda equipe respirar uma cultura de excelência ao cliente. E entenda bem, tem gente aqui, pessoal, que nem liderado tem hoje. Isso é uma coisa bacana, né, pessoal?
Tem gente que comprou o treinamento e diz assim, eu não lidero ninguém hoje ainda, mas eu quero vir a liderar. Então, eu queria já saber desde agora, para quando eu for promovido. Eu acho genial isso. Faz a tua equipe respirar isso. E a quarta competência essencial da liderança: retenha seus maiores talentos. Ou seja, a quarta competência da liderança é: mostra o quanto você valoriza essas pessoas. Um dos maiores erros da liderança é concentrar tempo demais nos ruins e perder, né? E deixar de dar um tempo nobre àqueles que são os melhores. Deixa eu fazer um relato para você. Nos meus 28 anos como empresário, e hoje, em quase mais 15 aqui como consultor, queria dizer para vocês que eu sempre fui um empresário azarado. Meus concorrentes só levavam meus melhores funcionários. Sabe que os ruins eles nunca pegavam? E olha que eu sou um homem temente a Deus. E eu dizia às vezes, Deus, ajuda essa mulher a encontrar outro caminho. Não adiantava, só levavam os bons. O problema, meus queridos amigos e amigas, é que a maioria de nós gasta um tempo exagerado com os ruins, esquecendo de dar um pouco mais de tempo para os bons. Porque são esses caras que, na hora H, decidem o jogo para você. Eu voltei aqui a compartilhar minha tela com você e olha bem esse slide aqui, vamos ver se você está conseguindo ler. Eventualmente, alguns de vocês estão longe da tela. Os melhores funcionários não precisam de muito tempo, mas eles precisam de algumas coisas. Por exemplo, tu aumenta a retenção dos teus melhores caras se eles sentem a confiança que você tem neles. Então, quem sabe é você dizer assim, ó, Ana, posso te dizer uma coisa? O pessoal aí fora cada vez mais reclama que está difícil encontrar gente para trabalhar. Sabe de uma coisa, Ana? Como é bom ter uma pessoa como você do meu lado. Quem sabe você vai dizer assim, ó, Paulo, às vezes eu tenho que sair e você deve se perguntar assim para mim, se eu não fico preocupado quando eu saio para fazer outras coisas, quer saber? Nem um pouco. Agora, sabe por quê? Porque eu sei que tu tá aqui. Vocês estão entendendo, pessoal? A primeira coisa que o cara que tem alta competência precisa saber é o quanto você confia nele. Você aumenta a retenção se você está reconhecendo as pessoas pelo trabalho que fazem. É esse cara que você vai chamar num canto e vai dizer, desculpe, você é foda. Você é sensacional. Que trabalho fantástico você fez. Só não faz isso na frente dos outros. Senão eles vão achar que esse cara é puxa-saco. 3. Você aumenta a retenção se essas pessoas estão se desenvolvendo profissionalmente. Você vai dizer, Eduardo, tu vai tentar vender teu livro? Não, pessoal. Passei dessa fase na minha vida, tá? Tento vender coisa mais cara agora. Você compra um livrinho, pode ser o meu, tá? Só entrega para eles assim, ó. Esse livro aqui é um presente para ti. Eu quero que tu leia esse livro. Eu quero que tu te torne cada vez melhor, porque a gente tem muita coisa para conquistar junto. É quando você paga um curso, quando você paga um treinamento, que pode ser esse aqui, online, para um gestor teu, porque quando você investe em alguém, você nesse momento deu provas do quanto você acredita nela. E a quarta coisa que eu botei aqui para você, você aumenta a retenção se você vender para essa pessoa que quanto mais a empresa crescer, mais ela vai ser valorizada no futuro. Isso tem que ser verdadeiro e sincero, porque tudo que é mentiroso não dura nenhum tempo. Então é você dizer, Zé Luiz, só queria que tu soubesse uma coisa, tô vendo teu trabalho. Teu trabalho está espetacular. Não tem ninguém hoje aqui que trabalha com a tua competência. E saiba de uma coisa, tô só esperando a empresa dar aquela virada, dar aquela melhorada, porque o primeiro cara que merece ser mais valorizado aqui é você, pelo trabalho extraordinário que você está fazendo. A maioria das pessoas boas saem de empresas porque o líder não dá reconhecimento aos maiores talentos. Vou repetir, e eu sou um pesquisador da área, a maioria sai porque o líder não dá reconhecimento sobre como os melhores estão trabalhando. Lembrando sempre que, e eu preciso fazer essa ressalva,
Retenção é segurar uma pessoa competente pelo maior tempo que puder. Muitas pessoas, como foi aquele cara que eu contei a história em Brasília, não houve tempo mais do que 2 anos para segurar ele. Ele queria uma promoção mais rápida, eu não estava abrindo nenhuma unidade, nem tinha nenhuma gerente de loja que eu queria demitir. Esse cara foi convidado por outra empresa para trabalhar. Não tem problema, só tem um detalhe. Nos 2 anos que ele trabalhou comigo, ele foi um campeão. Ele foi extraordinário. Não existe mais retenção por 20 anos. Mas talvez retenção é uma pessoa que poderia durar 3 anos na tua empresa, ajudando a tua empresa a ser melhor, e em vez de trabalhar 3 anos, vai trabalhar 1 ano. Porque você não dá valor a ela. Porque você não dá um feedback assertivo para ela compreender o quanto você valoriza o que ela faz. E saibam de uma coisa, e eu sei que vocês sabem disso. Quanto mais humildes são as pessoas, maior o sentimento de desimportância que elas têm. Por isso, quando elas são valorizadas, elas começam a entregar o seu melhor. E só para a gente deixar uma brincadeira aqui de uma frase que eu já uso há quase 10 anos, mas eu acho que eu fui muito feliz quando eu criei essa frase. Eu brinco sempre que, quando a gente fala em recrutamento, quando a gente fala em retenção de talentos, eu brinco sempre que agora não é mais recrutamento e seleção, tá, pessoal? Agora é busca e apreensão, tá? Encontrou alguém legal, cara, tem que melhorar, tem que segurar. Nós estamos praticando busca e apreensão até hoje. Cuida para reter os maiores talentos da sua empresa. Agora, eu vou pedir a tua ajuda, só vou pedir com calma. Se você está assistindo com outras pessoas, que vocês não podem juntos, eu quero que vocês debatam entre vocês. Eu falei de 4 competências essenciais. Competência número 1, criar um espírito de união entre as pessoas. Competência número 2, ser esse mentor que ajuda as pessoas a melhorarem. Competência número 3, fazer toda a equipe respirar uma cultura de excelência ao cliente. E competência número 4, reter e reconhecer seus maiores talentos. Eu peço para você, aproveita que está na tua tela agora. 1, 2, 3 ou 4. Faz a tua escolha nesse momento. Escolhendo só um deles, aonde você mais precisaria se aprimorar. Você que está assistindo a gravação, se quiser mandar no direct para mim, eu adoro receber também. Vai ali no Insta e diz assim, Eduardo, a competência que eu mais posso me aprimorar é essa, essa e essa. Tá bem? Eu não posso ir para a aula 3 sem fazer a pergunta que vocês já sabem qual é. Está sendo útil até agora? Está sendo prático? Está dando para tirar ideias? Né? Não é ser prático. Estou encontrando um caminho. O Eduardo está me abrindo os olhos de alguma coisa que eu tenho pensado, certo? Então, isso para mim é muito importante. Eu vivo do reconhecimento de vocês. É vocês acharem que realmente valeu a pena estar aqui.